esse projeto mesmo deve muito a esse papel sociopedagógico, né, que foi cumprido pelo movimento de mulheres, pelo movimento indígena, pelo movimento negro. E não fosse isso, várias questões não estariam sendo problematizadas. Uma questão principal, eu acho que é justamente essa que está implícita na pergunta, né, que o Leonardo fez para vocês sobre quais os marcos de avanços. E, na verdade, hoje rever os marcos da história oficial muito mais como retrocessos. Em lugar de escadas para o céu, a gente vê uma série de obstáculos. Leis que a gente acha que estão progredindo, que a gente foi ensinado que eram leis de progressão, eram, na verdade, leis protelatórias. Isso é bastante interessante. E Ana Flávia destacou a Lei Afonso Arinos. É uma lei que nasce por pressão do movimento negro. É o contexto de atuação do Teatro Experimental do Negro. Antes da lei ser aprovada em 1951, ela é publicada 2 anos antes no Quilombo, não é, que é o jornal que o Abdias do Nascimento fazia junto com sua esposa. A Maria de Lourdes Vale do Nascimento, essa é uma questão interessante, ela desapareceu da biografia do Abdias. E só recentemente, graças a um verbete da Wikipédia, a gente descobriu quando ela morreu. Ela morreu em 1995, pertinho da gente, depois da Constituição de 88. E a Maria de Lourdes Vale do Nascimento é a pessoa que denunciou à época que as empregadas domésticas eram fichadas nas delegacias de polícia para poder trabalhar. Então, vejam o nível de controle social. Então, a questão que eu gostaria de deixar para vocês é que esse papel todo sociopedagógico dos movimentos sociais levou, não é, a rachaduras importantes no campo da própria universidade, como a gente viu acontecer quando houve a discussão da aprovação das cotas e das políticas afirmativas. A lei das cotas está em revisão justamente esse ano, justamente no ano do nosso bicentenário. Uma questão que eu acho que é fundamental é que os 200 anos, eles não são um cume de uma história, eles são o início de uma série de histórias das nossas instituições. Ano que vem a Câmara faz 200 anos. Em 2026 o Senado faz 200 anos. E vários ministérios. E quantas dessas instituições não usufruíram de trabalho escravo durante muitos anos? Talvez seja uma obrigação nossa saber quantos escravos trabalharam aqui. Atualmente a gente tem um censo racial feito desde 2014. A gente sabe quantos negros, quantos brancos, quantos indígenas. E a gente sabe como essa força de trabalho do Senado é hierarquizada em termos de raça e de gênero. Mas talvez a gente possa recuperar isso para os tempos passados. Para recuperar também o papel importantíssimo. Nós tivemos deputados negros em 1823. Então, desde o início, a gente tem esse papel ativo da população negra livre, da população indígena, porque os índios tinham vereadores indígenas. E vai ser uma modificação em 1828, uma modificação censitária, como essa da Lei Saraiva, que vai tirar a possibilidade dos índios continuarem presentes em várias câmaras municipais. Isso é bastante importante, né? Mostra o quanto a nossa discussão é atual. A Suene se referiu à questão das juízas, da importância da presença das mulheres. Pois bem, só em 1979, as mulheres conseguiram criar um dispositivo para conseguirem ser selecionadas nos concursos públicos. Antes elas não podiam nem fazer o concurso público de juiz. Aí elas passaram a poder fazer o concurso, mas nunca eram aprovadas. Aí o dispositivo foi simplesmente esconde o nome de qual é o candidato, porque as mulheres eram discriminadas a partir do nome. Como o nome aparecia, elas já eram automaticamente descartadas. Aumentou 40% imediatamente a seleção de candidatas aprovadas. Durante 66 anos, após a independência, nós tivemos escravidão. E quantos escravos trabalharam dentro do Estado? E qual a implicação disso para a gente construir, inclusive, um argumento a favor das cotas? Acho essa questão de nomear aqueles trabalhadores escravizados que tiveram presentes na construção, em todos os sentidos, dessas casas legislativas brasileiras, isso é fundamental. Dar um nome, da mesma forma que as mudanças de linguagem elas têm um impacto na mentalidade, inclusive para iluminar aquela questão que era tida como um dado quase natural, desnaturalizar os usos da língua, desnaturalizar esse silêncio, essa ideia de nomear, de dizer, olha, aqui estiveram fulano, 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 eles construíram esse espaço, eles estiveram presentes, esses foram os deputados negros, esses foram os senadores. Não é simplesmente colocar alguns marcos, né, dessa história, ou dizer que a causa estava ganha, ou seja, olha só, o Brasil tem deputados negros desde lá do início, tem senadores negros desde lá do início. Não quer dizer estamos quites com a história de forma nenhuma, mas justamente dizer, olha só, a despeito de tudo, essas pessoas estavam lá se afirmando e se colocando nesse espaço. Acho a ideia fortíssima, acho super importante. Eu acredito que faz toda a diferença hoje, remetendo à questão das cotas, eu entrar numa universidade, numa sala de aula e ver que a minha sala de aula existem pessoas negras, pessoas brancas, pessoas indígenas, e ainda vejo muito pouco para o que a gente tem no Brasil, mas ainda assim eu pude observar
a mudança no ensino superior. E essa mudança produziu outras mudanças que são de grande envergadura. Porque, na verdade, esses estudantes, essas estudantes, eles e elas trazem outras questões, fazem com que o conhecimento tenha que ser produzido de outras formas. A presença dessas pessoas altera a relação institucional. Ela nos faz pensar, a universidade como um todo, a estarmos muito mais próximos do nosso país, na sua diversidade, na dureza de condições em que vive a maioria. Ainda falta muito para que a gente possa dizer que as cotas já cumpriram o seu papel. Falta muito. Para além do bem-estar que a gente sente em entrar em uma sala e poder dizer de coisas e perceber nos olhos, nos comentários, um entendimento que vai para além do estou compreendendo o que você está falando sobre outras pessoas, não, estou compreendendo que você está falando sobre todos nós. Esse caminho ainda é um caminho que está se fazendo ao caminhar. Antes mesmo de uma ideia de direito social existir no Brasil, grupos negros, irmandades religiosas, em clubes sociais, em associações de trabalhadores que dariam origem a sindicatos, etc., desenvolveram projetos educacionais de alfabetização em escolas noturnas, também para crianças negras, crianças pobres, mulheres, meninas, a população negra como um sujeito político. Inclusive, foi demandando à sociedade brasileira iniciativas de ordem governamental e mesmo do Estado que não eram pensadas pelas elites que formulavam os encaminhamentos de promoção do progresso ou desenvolvimento, a depender da época as palavras mudam. A proposição das chamadas cotas não foi a primeira proposta de gente negra no que diz respeito a expectativas e projetos de promoção do direito à educação nesse país. É importante lembrar que, ao demandar por ações afirmativas, esse movimento negro alterou as expectativas da população brasileira como um todo a respeito da educação. Eu gosto sempre de reforçar o seguinte: eu nasci em Planaltina, Distrito Federal. Quando as pessoas da minha geração, sobretudo, conseguiam terminar o segundo grau, elas diziam: eu terminei os estudos. E isso eu ouvia de pessoas negras, pessoas brancas e as pessoas indígenas que não poderiam se identificar como tal, porque essa identificação no espaço urbano de pessoas indígenas ela ainda é mais complicada. E isso era algo que era uma experiência atravessada por raça, classe e gênero. Pessoas pobres, quando muito, projetavam o segundo grau como o término dos estudos. As políticas de ação afirmativa para acesso de estudantes negros, indígenas e de baixa renda, elas alteraram essa expectativa. Essa frase, terminar os estudos, ela não tem sido dita, nem mesmo por quem conclui uma graduação no Brasil. Isso é uma alteração muito profunda e vivida num curto espaço de tempo. Essa expectativa a respeito da educação, portanto, alterou o perfil das políticas públicas educacionais, pelo menos até recentemente, mas a gente segue tendo essa expectativa como horizonte. E é por isso que a gente tem assistido à emergência de associação de estudantes quilombolas e indígenas, reivindicando bolsas de permanência e contestando os cortes à educação que tem acontecido. É nesse contexto que nós temos visto a ampliação de coletivos de estudantes negros, de trabalhadores negros, circulando nesses espaços educacionais, estudantes indígenas, a afirmação, as lutas também pela inclusão de pessoas LGBTQIA+, em especial travestis e transexuais. Tudo isso tem promovido um impacto que não pode ser desconsiderado e que precisa ser visto como um processo impulsionado e alimentado por sujeitos históricos cuja atuação tem sido negada. É fundamental que a gente não perca de vista que essas comemorações, no sentido de rememorar junto, elas têm que ser orientadas de modo que a gente pense a herança, o legado em termos de raça e gênero, pelo menos. Aí vai ter, mas vocês vão querer racializar tudo? Não, a gente não está inaugurando.
A gente não está racializar e genderizar tudo? Não, é porque a gente está tentando desnaturalizar um modo muito específico de racializar e genderizar tudo. É curioso que acusam, né, mulheres, populações negras e indígenas de esse identitarismo. Bom, as desigualdades contra as quais nós lutamos hoje, ela é resultado de uma defesa intransigente e impositiva de um identitarismo masculino, branco, concentrador de renda e heteronormativo. Portanto, o que a gente está querendo é justamente uma implosão de um identitarismo para a promoção e reconhecimento e respeito às várias identidades e não às outras, que também não dá para a gente seguir alimentando essa ideia, pensando na linguagem, de que nós, mulheres, população negra e povos indígenas, somos o outro dessa nação. Quando temos todas as condições empíricas de darmos a medida do nós, sociedade brasileira. É importantíssimo abrir as possibilidades de desnaturalizar e de abrir um espaço que era exclusivo e nomear as pessoas que existem, mas as histórias são apagadas. No Brasil, esses historiadores que têm desvendado essas histórias, já há mais de 30 anos, a história de escravidão, a história social em geral, tem mudado completamente a maneira que a gente entende a história. E não é simplesmente escolher heróis do passado. Claro que as figuras heróicas que fizeram uma mudança para o bem social devem ser reconhecidas e lembradas, mas também precisa-se entender as possibilidades e atuações, como o racismo estrutural, o sexismo, o patriarcado, como que ele cria uma sociedade onde as escolhas das pessoas são muito pautadas naquela realidade, como que as pessoas viviam e conseguiam sobreviver naquela realidade. Acho que isso é o trabalho de história social, ou seja, não só destacar ou não só fazer a história que mostra como teve heróis e pessoas que eram conscientes da necessidade de rebelião. Isso é importante, sim, mas também é importante ver o cotidiano e um sistema tão pervertido. A gente sempre vê essas possibilidades de você, para se liberar, você apresenta ao seu senhor outro escravo equivalente e aí você se libera. Essa sociedade de gerações de pessoas livres negras no Brasil ao longo da história é porque houve muita alforria e no século XIX a alforria era muito alta porque houve como substituir essa força de trabalho. Então, o sistema, quando você vê uma pessoa negra que compra uma outra pessoa negra para substituir, você tem que ver que isso não é uma coisa somente individual e a história não se faz só por atos heróicos que poderiam ser feitos fora desse contexto histórico. Tem que entender como que esse contexto histórico se reproduz e afeta a todos e todas. Quando se pensa em abrir os espaços, como é diferente você entra numa sala de aula e vê o perfil da sociedade, em vez de só ver as pessoas da elite dessa sociedade, faz uma diferença muito, muito grande. Então, é extremamente importante. Mas em várias instituições internacionais, tem uma especificidade de que é obrigatório que tenha preferência para, por exemplo, mulheres onde não são representadas, mas não só mulheres, tem que ser mulheres especializadas no assunto de gênero, na situação da mulher nessa sociedade, porque simplesmente todo grupo social tem uma variedade de pessoas que não necessariamente vão fazer uma diferença naquele sentido. Hoje é difícil não pensar no nosso único ministro da Suprema Corte negro, que é o mais conservador. Não só essa parte da política de identidade, esses fatores sempre têm que ser pensados junto nessa conversa.